Pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias, tá? Pode ficar à vontade, amém? A oferta que o Senhor quer neste momento de você é apenas a sua atenção, amém? Para que nós venhamos sair daqui transformados pela palavra do Senhor. A palavra de virtude, uma palavra que vem do Deus vivo, onde Ele usou homens e mulheres, amém? Na sua presença, para nos estarmos enchendo da sua palavra, enchendo do seu Espírito Santo. Amém? Se você crê comigo, abra no livro de 2 Reis. Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 18. Perdão, capítulo de número 19, irmãos, viu? 2 Reis, capítulo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 19. Você encontrou? Amém. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, através do capítulo 1 e versículos seguintes. Diz assim: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Semina, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, aos quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmias, porque os filhos chegaram ao pranto e não há forças para os ter. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, com as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temais as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que matarei nele um espírito, e ele ouvirá o ruído e voltará para a sua terra, e a espada o ferirei, cair na sua terra. Glória a Deus. Apenas até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, para você entender um pouco esta palavra, havia poucos reis bons, nas terras de Israel, nas terras do Senhor, Deus vivo, onde Ezequias foi levantado rei, amém? Em Judá, Jerusalém. Então, poucos reis, eles governaram pela vontade do Senhor, Deus dos exércitos, Então, irmãos, o povo de Israel naquele tempo estava vivendo em idolatria. O povo de Israel ele estava vivendo em um costume de outros povos, aonde o povo foi corrompido por deuses estranhos, por povos em que vieram a habitar em Jerusalém, através da vida de outros reis anteriores a ele. O exemplo, Salomão, que se casou com várias princesas de outros reinos.
Então, ali trouxe muita idolatria ao povo. Trouxe deuses estranhos, trouxe outros costumes, aonde o povo de Deus foi se desviando do Deus vivo, foi se desviando da presença do Senhor. Amém? Então, o que aconteceu? Aconteceu que Deus, ele levantou Ezequias, filho do seu servo Davi, para governar segundo a sua vontade. Em outros textos vai dizer que desde sua meninice ele já servia a lei do Senhor, ele já aprendia a viver na presença do Senhor. Ele foi um dos poucos que seguiram, a palavra, o ensino do seu pai. Foi poucos reis que serviram na vontade do Senhor. E um dia Ezequias, o seu servo, foi e guiou o seu povo através do povo de Deus, através da vontade do Senhor, assim como era a vontade de Deus, desde ontem para sempre. Então, a palavra do Senhor vai dizer que o rei Ezequias, ele destruiu os altares dos outros deuses, ele apartou a adoração de outros deuses. Então, o povo ali agora estava em uma situação em que agora os reinos circunvizinhos, aonde havia reis idólatras, aonde havia povos idôneos, então ali o povo foi assolado pelo rei da Síria. Não é verdade? Vamos ver aqui a menção na palavra de Deus no capítulo anterior, capítulo de número 18, para não ficar apenas nas minhas palavras. Amém? Você vai ter um pouco de entendimento do que eu estou falando agora. Diz assim, versículo 3 em diante: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, Ezequias, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto era até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimava incenso e lhe chamava Neusta. Amém? Então, o povo, ele estava, ali adorando a outros deuses, E no capítulo que nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a governar da forma que o Senhor, nosso Deus, queria que aquele povo viesse a adorar o Senhor. Amém? Então o que é que acontece? O que o irmão Luan quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, para você e para mim: pode ter pessoas no nosso lado, que venham confundir, os nossos pensamentos, que venham adorar outras coisas, ao invés de adorar o Senhor. Mas eu quero dizer essa noite que nós viemos aqui aprender do Senhor e viemos glorificar o nome do Senhor e saber e andar com retidão, assim como esse homem de Deus andou em retidão e ainda mais intercedeu pelo seu povo. Porque o que a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 19, é que Ezequias vai à casa do Senhor orar pelo povo, interceder pelo aquele povo que estava disperso do Senhor. Eu quero dizer que a tua palavra lançada em profecia, em promessa, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, quando nós viemos à igreja, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós oramos, eu quero te dizer essa noite que Deus não quer que você seja egoísta, que você fique para você, porque a tua casa, ela é casa de oração, a igreja, ela é casa de oração, você é templo morado do Espírito do Senhor, você é casa de oração. Então eu vou te dizer esta noite que uma palavra poderosa para que você venha fazer a diferença no meio da sua parentela, no meio do seu povo, na sua rua, no seu trabalho, aonde você invocar a palavra do Senhor, ali a palavra do Senhor tem poder para mudar a sua vida e a minha vida. Você crê nisso? Diga amém e glória a Deus, amém? Então o que eu quero dizer também, irmãos, com isso, com esta palavra? Porque aqui o Senhor, muitas vezes, o inimigo ele tem colocado no nosso coração o quê? A tristeza, Ele tem colocado o desânimo, ele tem colocado ali as suas setas inflamadas. E eu quero te dizer que você tem o poder de Deus, você tem
a capacidade de você estar ali fazendo a diferença. Por que eu quero te dizer isso, irmão? Porque muitas vezes vão lhe apontar e vão dizer: ah, mas agora tu só quer ser santo, né? Agora tu só quer ser, agora porque tu é da igreja, tu quer ser melhor. Não. Você tem que dizer assim: olha, irmão, eu era, eu não sou mais, e a minha vontade é que você esteja na presença do Senhor e não na minha. Muitas vezes as pessoas, elas idolatram, de certa forma, às vezes os pastores, os seus líderes, né? Mas eu quero te dizer que o pastor da igreja, os obreiros, eles sempre têm ensinado a você adorar o Deus da provisão, o Deus da promessa. Ezequias, ele era um rei. Como rei, ele presidia todo um reino. Então, mesmo assim, ele adorou da forma certa. Ele foi orar a quem? A Jeová. Ele foi orar ao Deus vivo, aqui como a palavra do Senhor disse. Então, o Deus vivo, o Deus que aquele profeta, o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que diria aqui a palavra de Deus e que diria a vinda do rei, do Deus vivo, que pregava a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador, disse uma palavra para aquele homem, como sacerdote, como profeta de Deus. Ele disse o que para o rei Ezequias? Ele lançou uma palavra de encorajamento, porque a situação não era fácil. A situação ali, os outros povos que estavam em idolatria ao redor de Jerusalém, em Israel, foram assolados pelo rei da Síria. Por quê, irmãos? Porque estavam dispersos da palavra de Deus. O mundo hoje ele se encontra assim, irmãos. Poucos são aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor, que tem um diálogo com o Senhor. Porque esta noite eu vou te dizer, a oração, ela é um diálogo com Deus vivo. A oração, ela é o diálogo com o Senhor. Eu estou mostrando o exemplo desse rei porque ele se prostrou ao Senhor, o Deus de Israel. Aquele rei que queria governar a palavra de Deus, que queria governar o povo de Deus. Porque ali no profeta Samuel, né, o povo veio pedir um rei, né? O povo ele foi olhar para as outras nações do mundo e viu que cada uma das nações tinha um rei. Todas as nações dos outros povos tinham um rei que governava aquele povo. Só que Deus queria ser o rei daquele povo. Deus queria ser o rei de Israel. Deus não queria outro rei no seu lugar. Mas o povo, olhando para as coisas lá fora, olhando para os outros costumes, pediu um rei. Não é verdade? Então o que aconteceu? Deus não abandonou. Deus foi levantando. Levantou primeiramente o da vontade do povo, né? Digamos assim. Por quê? Porque olhou para as aparências, olhou para a formosura, olhou para... porque ele era forte. Não olhou como Deus olha. Quando Deus olhou para Davi, Davi era pequenino. A palavra do Senhor diz que quem era como Davi, né? Quem era ruivo, branco, era até desprezado, né? Mas Deus não olhou como o homem olha. Deus olhou para dentro do coração de Davi. Deus olhou para dentro dele e Deus também o exaltou. Por quê? Porque ele também apresentava, assim como seu filho Ezequias, ele apresentava o Deus vivo. Quem ia à frente do povo de Deus, quem ia à frente de Davi, era o próprio Deus vivo, representado pela Arca da Aliança. Assim como era a lei do Senhor, assim como era a palavra de Deus. Então, aquele costume era reto, aquele costume era justo, era adorado o verdadeiro rei do povo de Israel. Aleluia. Às vezes as pessoas também só olham para Davi como o que matou o gigante, né? Eu tenho até lembrado. Mas as pessoas não veem que Davi era um homem como eu, como você. Ele também teve os seus erros, né? O povo não olha para quando ele adulterou, né? O Betseba. Só fala quando ele derrubou Davi, né? Tem até um louvor, né? Se eu não me engano, que fala sobre isso, né? Então, o que acontece? Deus, mesmo assim, o templo vai dizer muito bem como funcionou a oração de Davi no Salmo 51, não é verdade? Quando ele orou, quando ele adulterou, quando ele errou, quando ele se humilhou perante o rei verdadeiro, o rei da glória.
quando ele se prostrou perante o verdadeiro rei do seu povo, quando ele se rasgou em pano de saco pela sua vida e orou a Deus. Faça menção comigo do Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Glória a Deus. Quem acredita que o Espírito Santo fala ainda hoje? Aleluia. Pela vida dos seus servos, pela vida das suas servas, dos louvores. Salmos é um livro de oração. Salmo é um livro de louvor e de ensinamentos. É verdade, senhor? Amém? Salmos 51. Aleluia. Salmo 51, do versículo 1 em diante, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, aleluia, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Leva-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos era mal, para que sejas justificado quanto lavares e puro quanto julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, que fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Pensa até aqui. Glória a Deus. Então, aqui o que eu quero mostrar para os irmãos é que ele, mesmo sendo rei, mesmo sendo homem, ele se prostrou ao verdadeiro Deus. Ele se prostrou ao Deus de Israel, ao Rei soberano. Amém? Irmãos, o que eu quero dizer aqui, também para os irmãos dessa mensagem, é que Deus, Ele justifica os seus filhos. Porque muitas vezes nós nos achamos incapazes, né, de servir ao Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer algo para o Senhor, né? A palavra do Senhor diz que nós temos dons. Deus distribui dons ao seu povo. E como é que o seu povo adquire esses dons? Em oração, em espiritualidade, né? Se prostrando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando um espírito reto, um espírito verdadeiro, né? Conforme a vontade de Deus. Amém? Olha, essa mensagem vai dizer que ele intercedeu pelo povo. Intercedeu pelo povo por quê? Porque aquilo que era impossível, uma multidão tão numerosa daquela, um povo tão numeroso daquele, aos olhos humanos, era impossível aquele povo se voltar para Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele faz sacrifício pelo povo, né? Ele vai fazer o sacrifício pelo povo. Ele vai fazer o sacrifício para que Deus venha proteger ao povo. A palavra de Deus vai dizer também que ele orou para que Deus, no seu medo, no seu temor de ser assolado, assim como os outros povos foram assolados ao redor de Jerusalém, então ele clamou a Deus. Ele manda que os seus servos vá ao profeta. Ele se voltou para o rei de Israel. Então a palavra do Senhor vai dizer, aqui no versículo de número 6, que Isaías vai dizer o seguinte para ele: assim direi ao vosso Senhor, assim fiz, assim diz o Senhor, não temas as palavras que
ouvistes aos quais os servos do rei da Síria lhe blasfemaram. Eis que matarei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o ferirei, o farei cair na sua terra. Glória a Deus, aleluia. Quem crê que Deus ainda opera ou ouça a tua oração? Aleluia. Então o que acontece? Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no verso 35 do capítulo 19 que Deus vai mandar um anjo apenas. A palavra do Senhor vai dizer que ele ouviu a confissão, a súplica que ele lança ao profeta. O profeta intercede pelo rei de Jerusalém, Ezequias. E Deus vai dizer pela sua palavra que ele feriria a espada. Só que ele também fala do espírito que viria ferir a espada. E Deus vai fazer menção na sua palavra no versículo 36 o seguinte, ó: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Glória a Deus. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaquerebe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sareze, seus filhos, o feriu a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Deus, ele ouve a tua oração e ele opera no teu favor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. O povo estava disperso, mas quando ele intercedeu pelo povo, o povo se voltou ao rei de Israel. E o que aconteceu é que Deus, ele cumpre as suas palavras. Deus, quando você obedece, quando eu obedeço, quando nós temos um relacionamento com Ele, quando nós apresentamos as nossas súplicas a Ele, e quando nós obedecemos verdadeiramente a Ele, porque os olhos do Senhor estão a todo o lugar, até os confins da terra, os olhos do Senhor estão. E Ele ouve a oração de um justo. Ele ouve a tua oração, Ele ouve a minha oração, e Ele faz acontecer aquilo que é impossível. Aquilo que é impossível acontecer aos olhos humanos, Deus faz acontecer verdadeiramente com os seus servos. Amém? Glória a Deus. Então Deus ouve a primeira oração, que Ezequias vai fazer ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele também, no seu coração, ele disse para ele mesmo o seguinte: eu não me renderei ao rei da Síria. Então quer dizer que você apresentando em oração, dizendo: eu não vou me render aos deleites do mundo, eu não vou entender as ofensivas do mal, eu não vou fazer a vontade do inimigo, mesmo que eu esteja em uma situação como de Jó, eu não vou me prostrar a este Deus, eu não vou me render a Ele. Não temas, porque o Senhor é o teu Deus. É Ele que opera por ti. É Ele que enxuga as tuas lágrimas, é Ele que recolhe as tuas orações, assim como Ele fez com Daniel. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer lá em Daniel, como o pastor fez menção no texto, é que houve uma batalha entre o anjo do Senhor e o próprio inimigo, representado pelo inimigo, pelo aquele povo também que estava querendo levar o povo cativo, Então quer dizer, Deus,
Ele ouça a tua oração. Glória a Deus. Se você obedecer, assim como Daniel obedeceu ao Senhor, Deus ouça a oração. Ele leva a oração, né? Ele manda o anjo recolher a tua oração, a minha oração. Aleluia. E ele faz operar a vontade dele. Amém? Então, diz no verso 20, no capítulo 20 de 2 Reis, que após esse acontecimento também, ele se encontrou enfermo. O que eu quero dizer com esta mensagem no capítulo 20? Porque ele, no capítulo 20, agora ele não vai fazer mais uma intercessão pelo povo, mas agora ele vai fazer uma intercessão pela sua própria vida. E eu quero dizer essa noite que você também tem autoridade para você impor as suas mãos, para você orar pelos seus, para você orar pelaquela pessoa que se encontra enfermo, para aquela pessoa que se encontra cativo em muitas vezes do mundo. Eu não vou citar o nome porque nós bem sabemos quais são as vestidas do mal contra a nossa vida. Então, em todas as situações, se você impor a sua mão, se você obedecer ao Senhor, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai operar por ti, numa enfermidade, num espírito que assola, que leva o teu filho para o mundo das drogas. Porque você sabia que muitos dos laços do inimigo que tem, né, são demônios, né? O inimigo lança algo contra aquela pessoa. E como que se vence o mal? Assim como nós vimos na palavra de Deus agora. É orando, é intercedendo, é pedindo a Deus que Ele opere por nós. O que Ele quer de nós? O seu louvor, a sua adoração. Ele quer que você ore a Ele, Ele quer que você tenha um diálogo com Ele. Meu filho, me apresenta o que tu está precisando. Apresenta a mim o que está te assolando. Apresenta a mim o que está te caindo, fazendo cair. Apresenta a mim o que não convém à minha vontade, para que eu possa operar por ti, para que eu possa te dar o ânimo, para que eu te possa dar a ferramenta, para que você possa vencer aquilo que vem te afligindo, para que você possa vencer aquilo que não tem a favor, aquilo que eu não gosto que eu tirar da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Só se você tiver o conhecimento de Deus. Eu creio que muitos aqui têm umas testemunhas. Eu creio que todos nós, cada um de nós, sabemos de onde nós saímos. E tudo saiu de um diálogo com Deus. Eu sei porque a minha vida foi um diálogo com Deus. Eu estava prostrado numa calçada, drogado, alcoolizado, servindo as luxúrias do mundo. E eu disse, passou, eu tive o começo de uma overdose. E o que aconteceu? Passou um filme na minha cabeça. Desde a minha infância até aquele momento. E eu disse, Senhor, se tu me salvar, Senhor, eu me prostrarei a ti. Foi apenas essas palavras que me levou às 6 da manhã de um domingo, após 3 dias servindo ao inimigo, que me levou para a casa do Senhor. Então foi uma pequena palavra, foi uma pequena súplica, foi o próprio Espírito Santo que me levou à casa de Deus. Foi o próprio Espírito do Senhor. Muitas pessoas intercediam pela minha vida em oração, para que isso acontecesse. Então, irmão, quero te dizer esta noite que tudo é possível ao que crê. Se você tiver, é aquele negócio, orar e ação, né? Você tem que orar a Deus, mas você tem que fazer a sua parte. O rei Ezequias, ele fez a parte dele. Ele disse, eu não vou mais me prostrar, eu não vou mais temer, né? Eu não aceito isso. Irmão, é um relacionamento. Foi um relacionamento que ele aprendeu com seu pai, né? Foi um relacionamento que ele aprendeu. Por quê? Por que ele foi na sua casa? Porque o pai dele servia as leis de Moisés, né? Então, não foi lá fora que ele achou isso, foi dentro de casa. Então a sua casa é uma casa de oração. A minha casa é uma casa de oração. A nossa igreja é uma casa de oração. E você é uma casa de oração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 20, o seguinte, irmãos, que ele intercedeu pela sua própria vida.
Diz assim a palavra de Deus no capítulo 20 de 2 Reis. Naqueles dias aconteceu que Ezequias de morte sofria, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus, né? Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, se servindo de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, a palavra de Deus é a verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E a ti e a esta cidade ampararei como cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, nós vemos agora o rei Ezequias intercedendo por si próprio. E eu acho, irmãos, que aquele quadro era um quadro que muitas pessoas se encontram, né? Hoje, agora, nesse momento. Muitos, e até em outras nações que ainda não chegou a palavra do Senhor. Para você ver como a palavra do Senhor, porque muitos de nós hoje temos o privilégio de ter a palavra do Senhor para que nós aprendamos, irmãos. Há muitos lugares em que a palavra do Senhor não pode estar sendo pregada assim. Ela é de uma caverna, irmão, né? Só o pastor tem uma Bíblia, porque não pode. Nós hoje temos o privilégio de estar aprendendo. Muitas vezes nós não gostamos do culto de doutrina. Essa é a verdade. É no culto de doutrina que você vai aprender a orar. É no culto de doutrina que você vai aprender a manusear a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que conhecerei na verdade, a verdade vos libertará. Aleluia. João 8,32. Não é verdade?